Seja muito bem-vinda à aula 2 da nossa Semana da Jornada Reconecta, onde aqui você está descobrindo o caminho para salvar o seu casamento e ter um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Mesmo que o seu casamento esteja à beira da separação, mesmo que o seu marido não queira mudar, mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada tenha dado certo. Você está descobrindo como salvar o seu casamento aqui. Para você que não me conhece, eu sou Sheila Lima, terapeuta cristã, especialista em casais e há mais de 12 anos eu estou aqui para ajudar você. Sabe, antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você está aqui sem ter assistido a aula 1 desta semana, eu preciso que você volte e assista ela primeiro. Deixa eu te explicar. Não é porque essa aula não vai te ensinar nada, jamais, não. Mas porque o que eu vou te mostrar aqui só vai fazer sentido completo quando você conhece o que veio antes, entende? É uma continuidade. Essa aqui é uma conversa que nós vamos ter que começou lá na aula 1. E se você entrar no meio, você vai perder, gente, uma parte muito importante. Então presta atenção, o link da aula 1 está aqui nessa página. Você vai lá, assiste e depois você volta aqui e vai ser muito bem-vindo. Para quem já assistiu a aula 1, bem-vinda de volta! Foi muito bom poder ver ali quantas maravilhas vocês me contaram após assistir essa aula. Você sabe que na primeira aula dessa semana eu te mostrei 3 erros que estavam bloqueando o caminho para o lar que você quer. E hoje eu estou aqui para cumprir uma promessa que eu fiz lá no final daquela aula. Você lembra ou não? Então eu vou te lembrar. Nessa aula, eu estou te mostrando o que eu chamo de tríade da restauração. Que é isso, Sheilinha? São 3 pilares específicos que eu desenvolvi ao longo de mais de 12 anos atendendo casais e que, quando ajustados, fazem o casamento começar a mudar a partir de um lugar que a maioria das mulheres nunca pensou em olhar. O primeiro pilar é o reposicionamento. Ele vai contra tudo que você foi ensinada sobre onde veio a mudança de um casamento. E quando uma mulher entende isso de verdade, a mudança que parecia impossível, ela começa a acontecer. O segundo pilar é a reconexão. Não é sobre comunicar melhor, é sobre entender por que tudo que você dizia chegava nele do jeito errado e o que muda quando isso muda também. E o terceiro pilar é a restauração. E esse é o pilar que mais me surpreendeu em todos esses anos de consultório, porque o caminho para restaurar o casamento começa num lugar que a maioria das mulheres nunca olhou. E antes de você entrar a fundo nessa tríade, eu quero fazer uma revisãozinha, sabe, um review ali bem rápido da aula 1, para garantir que todas nós estamos ali no mesmo ponto antes de conseguirmos avançar. Por isso que é tão importante que você tenha visto a aula 1. Veja só, na aula 1 dessa semana eu te mostrei algo que a maioria das mulheres nunca para perceber. Existem 3 erros que mulheres dedicadas, amorosas e de fé cometem todos os dias dentro do casamento. Calma, que eu não estou te julgando. Não é por maldade, não é por falta de amor, mas porque foram as únicas ferramentas que alguém um dia colocou na mão delas. E o primeiro erro é esperar que ele mude primeiro. Você acredita que quando ele mudar, o casamento vai mudar. E não é só você, tem muita gente que acredita nisso. Então você espera, você ora, você tem paciência, você acredita que Deus vai agir nele. E enquanto você espera, o casamento fica lá, parado. Não porque você desistiu, mas porque você entregou o único poder que estava nas suas mãos. O segundo erro que eu comentei com você, comentei não, eu expliquei, eu falei e fiz você anotar, foi a questão da cobrança. A espera não deu resultado. A frustração, foi acumulando e então veio a necessidade de falar, de mostrar o que estava errado, de pedir que ele mudasse. Mas cobrar e comunicar parecem iguais por fora. Por dentro, ativam respostas completamente opostas. Quanto mais cobrança, mais fechamento. Quanto mais fechamento, mais necessidade de cobrar. Um ciclo que nenhum dos dois
consegue parar sozinho. E o terceiro erro que eu te ensinei foi guardar mágoa esperando que ele perceba. Esse tem tanta gente que comentou lá no Instagram, que veio, mandou, Sheilinha, você acertou esse erro. É, eu sei, porque o silêncio que parece maturidade, a mágoa guardada que parece perdão, é o que vai construindo aí uma parede entre vocês até o dia em que os dois não conseguem mais se alcançar. Esperar, cobrar, guardar mágoa, um ciclo que pode durar, anos, mas que pode custar o seu casamento. E eu disse uma coisa no final daquela aula que eu quero repetir aqui. Presta atenção. Aliás, eu fiz você falar comigo. Não é a sua culpa. Vamos falar de novo? Fala assim, não é minha culpa. Você simplesmente estava usando um método que não funciona. Então, depois que aquela aula eu apresentei para vocês e ela ficou lá ao ar, muita gente assistiu, começou a chegar. E aí as histórias começam a chegar também. Olha o que algumas mulheres me mandaram depois de assistir isso. Presta atenção. E aí, o que você achou? Pois é. Isso é o que acontece quando uma mulher entende que o verdadeiro problema no casamento não era incompatibilidade, não era falta de amor, não era falta de fé, mas que o grande erro era continuar tentando salvar o casamento com a ferramenta errada. Queridos, eu fiquei tão feliz de ver que existem mulheres que conseguiram entender exatamente aquilo que eu estava falando na primeira aula. E é exatamente isso que eu estou aqui para te ajudar a corrigir hoje. Eu sei que você também busca essa mudança, busca mudar essa sua mentalidade. Porque eu já te ensinei que quando a gente muda mentalidade, a gente consegue mudar comportamento. Te ensinei ou não ensinei? Sim, eu ensinei. E agora eu quero mostrar para você a tríade da restauração. Você está pronta? Sim ou não? Diz para mim, vai botando aí nos comentários se você está pronta. O primeiro pilar da tríade da restauração, anota. Pegou papel e caneta? Pode anotar. Eu quero ver se você vai conseguir nos acompanhar aí, porque isso é muito importante que você tenha tudo anotadinho, tá bom? Então vamos lá, o primeiro pilar da tríade da restauração é o reposicionamento. E eu preciso que você entenda o que esse pilar significa, porque ele não é sobre mudar de atitude ou fazer mais do que você faz hoje. Não é sobre ser mais paciente ou ser mais gentil, é sobre mudar de onde você se posiciona dentro do seu casamento. Então deixa eu te explicar. Quando uma mulher vem até mim e me conta sobre o casamento dela, a história quase sempre segue a mesma lógica. As minhas Marias, que são as minhas alunas, elas sempre dizem assim, se ele mudasse, tudo ia mudar. Às vezes é dito assim, às vezes está nas entrelinhas, mas a posição dela é sempre a mesma. Ela se vê como alguém que está de fora, olhando para alguém que está dentro e esperando que quem está lá dentro mude. E sabe o que eu vejo nessa posição? É o seguinte, ela está tentando mudar o lar sem perceber que ela é o lar. Eu vou repetir essa frase. Talvez você esteja tentando mudar o lar sem perceber que você é o lar. Olha,
Um casamento não é simplesmente a convivência de duas pessoas, mas é uma união de um sistema. E todo sistema tem um centro de regulação emocional, um ponto que, quando muda, força o sistema inteiro a se reorganizar. Porque na maioria dos casamentos, esse centro é a mulher. Não porque ela seja mais responsável pelo problema, mas porque é ela quem regula o clima emocional do ambiente. É ela quem percebe primeiro quando algo muda. E é por isso que, quando ela muda, o sistema inteiro ao redor dela precisa se reorganizar. Olha como nós somos importantes. Isso tem nome, tá? Na psicologia nós chamamos, psicologia sistêmica, nós chamamos de mudança, princípio da mudança unilateral. Já ouviu falar sobre isso? Não? Olha, você não precisa esperar ele mudar para o casamento começar a mudar, porque você não está fora do sistema, você está no centro dele. E quando eu digo isso para as mulheres no consultório, a reação quase sempre é a mesma. Primeiro, uma resistência. Mas por que eu tenho que ser a pessoa que vai mudar, Sheilinha? E logo depois, quando a pessoa entende de verdade, vem aquele alívio. Porque esperar ele mudar é a posição mais impotente que existe dentro de um casamento. Começar a mudança por você é assumir o controle da verdadeira transformação. Isso tem nome, se chama reposicionamento. Não é sobre fazer mais, me entenda, me ouça. Não é sobre fazer mais, é sobre entender de onde você está fazendo. E quando uma mulher se reposiciona, quando ela para de olhar para fora, esperando o sistema mudar, e ela começa a operar de dentro como centro, como ela sempre foi, algo que parecia não ter solução, começa a mudar também. Quer agora ver o segundo pilar? Pois é. Então anota agora o segundo pilar aí. O segundo pilar é a reconexão. E aqui eu preciso te contar algo que eu levei anos para entender dentro do consultório. Algo que parece simples quando você ouve, mas que muda. Minha amiga, muda completamente como você se relaciona com o seu marido. O problema nunca foi o que você falava. Não. Era a forma como a mensagem chegava nele. A forma como a mensagem chegava nele muda tudo. Deixa eu te explicar como que isso funciona. Quando você diz para o seu marido assim, você nunca está presente, você nunca me ouve, eu me sinto sozinha nesse casamento. Sabe quando você fala essas frases? Você está expressando um sentimento real. Eu sei, a necessidade é legítima, a dor é verdadeira, você está querendo ser vista por ele, você quer ser alcançada e eu entendo tudo isso. Mas presta atenção no formato dessas frases. Todas elas falam sobre ele, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele é ou ele deixa de ser. E quando uma frase fala sobre o outro, o cérebro do outro não processa como pedido de conexão. Gente, por favor, você pode esquecer tudo que eu estou falando, mas você não pode esquecer dessa parte agora. O seu cérebro, na verdade o cérebro dele, né? O cérebro dele, quando você fala isso, ele processa como uma acusação. Lá vem ela me acusando, lá vem ela me atacando. É como um ataque. E o que o cérebro faz com o ataque? Eu já te ensinei. Ou ele se defende ou ele foge, ele se fecha, ele recua. E no final não era falta de amor. No final do seu casamento, os problemas não eram um desencontro. Era simplesmente uma forma diferente de se comunicar que trouxe um desencontro. A reconexão, ela começa quando você muda o ponto de origem da fala. Em vez de você falar sobre o comportamento dele, você começa agora a falar sobre a sua experiência. E a diferença, ela parece pequena, tá? Mas o efeito é completamente diferente. Você nunca está presente. É uma acusação. O cérebro dele vai se defender. Agora, olha a diferença. Eu sinto falta de você.
Eu sinto falta de você quando chegamos em casa e cada um vai para um lado. Viu a diferença? Não é ataque, é uma experiência e o cérebro dele vai receber diferente. Ah, Sheila, você acha que eu vou ter essa paciência para falar tudo isso? O conteúdo é o mesmo. Sabe o que foi que mudou? O que mudou foi de onde a frase partiu. Quando você fala a partir do que você sente e não do que ele errou, você retira uma trava defensiva. E o que vem de volta não é mais o silêncio, é a presença. Sabe como que a gente chama isso? Reconexão. Isso é a reconexão. Não é comunicar mais, é comunicar de um ponto que ele consegue compreender. E acredite em mim, isso faz toda a diferença. Já te dei o pilar 1, já te dei o pilar 2 e agora eu vou te dar o pilar 3. Sheilinha, já eu venho aqui, eu entrego conteúdo para você nessa rapidez toda, porque eu quero... Gente, esse tema que a gente trabalha aqui é urgente. Eu quero que você mude o seu casamento. E o terceiro pilar, sabe qual que é? A restauração. Esse é o que mais me surpreendeu em todos esses anos de consultório. Lembra que eu falei na aula 1 e falei no início dessa aula? Pois é. Porque quando você ouve a palavra restauração, a primeira imagem que vem é um casamento sendo restaurado. E sim, é sobre isso. Mas o caminho começa num lugar que a maioria das mulheres nunca pensou em olhar. Sabe onde ele começa? Começa em você. Começa em você. Deixa eu te dizer algo sobre a mágoa. Essa mágoa, minha amiga, que você está carregando aí, há muito tempo. Toda mulher que chega até mim com um casamento em crise, carrega uma mágoa. Sim, e você também carrega. A mágoa do marido que ficou ausente, do marido que falou que não deveria, que deixou de fazer o que prometeu. Tudo isso você vai guardando e durante anos, muitas tentaram perdoar. Algumas tentaram várias vezes, porque é isso que as minhas Marias falam. Sheila, eu já perdoei esse homem muitas vezes. E quando eu pergunto, como é que foi a resposta? É quase sempre a mesma. Eu perdoei, mas não passou. Sabe por que isso acontece? Porque o seu marido, ele virou o rosto da dor, mas ele nem sempre é a fonte dela. Você sabia disso? E se eu te disser que a mágoa que você sente no casamento raramente é sobre ele? É sobre o casamento que você imaginou que teria. É sobre a versão de você mesma que você acreditava que ia se tornar dentro desse casamento. É sobre uma promessa silenciosa que você fez no dia em que você disse o sim e que a vida foi desfazendo devagar sem te avisar. Olha, quando você tenta perdoar o rosto da dor sem tocar na fonte, o perdão não se completa. Você perdoa hoje e amanhã a mágoa vai voltar. Não porque você é fraca, mas porque você estava simplesmente olhando para o lugar errado. A restauração, ela começa quando você se permite olhar para dentro e se perguntar: além do que ele fez, o que eu carrego ainda que eu não curei? É uma pergunta forte, eu sei disso. E essa pergunta não é para tirar a responsabilidade dele, tá? Não é para dizer, Sheilinha, você tá ali, já do lado dos homens. Não é para minimizar o que aconteceu, o que ele fez com você, mas porque você merece estar inteira. Você merece vir para esse casamento de um lugar de plenitude e não de ferida como você está vivendo. E o que eu vi, repetidas vezes, é que quando você começa a se restaurar por dentro, o casamento ele responde, não sempre da mesma forma, não sempre no mesmo tempo, mas ele responde, porque o que estava bloqueando a conexão entre vocês dois muitas vezes não era ele, era o peso do que a dor foi acumulando entre vocês. Isso tem nome, sabe como que se chama? Isso é restauração. Restauração é decidir não deixar que o que doeu no passado roube o que ainda pode ser construído.
A restauração. Puxa, quanta coisa eu já te entreguei hoje, né? Ó, hoje você já descobriu os 3 pilares que fazem o casamento começar a mudar. Você anotou tudo? Vamos lá. O reposicionamento, que muda o lugar de onde você opera dentro da relação. Não de fora, esperando ele mudar, mas de dentro, como sendo que você sempre foi. Te ensinei a reconexão, que muda o formato pelo qual você chega nele. Não do conteúdo que você sente, mas o ponto de origem de onde você fala. E com isso você determina se a mensagem atravessou ou bateu numa parede e voltou. E esse último é o terceiro, que é a restauração, que abre um caminho para a mágoa sair sem virar briga. Porque você não estava olhando para o lugar errado por falta de esforço, você estava olhando para o rosto da dor quando a cura começa na fonte. Uau! Três pilares. 3 pilares que mudarão por completo a dinâmica do seu lar, do casamento, a partir de você. Sabe que nos últimos meses eu recebi diversas mensagens de mulheres me perguntando quando que eu abriria de novo, sabe o quê? As vagas para a jornada Reconecta. Olha, gente, foi incrível, viu? Foi incrível porque nessa última turma, nas últimas turmas, né, desse último lançamento do Reconecta, nossa, quantas histórias maravilhosas de transformações. E eu quero te dizer que no final dessa semana, presta atenção, porque teve gente que ficou de fora da última vez. No final dessa semana, eu vou abrir uma nova turma para aquelas mulheres que querem aprender de forma mais aprofundada como salvar o seu casamento e terem um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Sheilinha, é a minha oportunidade de ser sua Maria? É a oportunidade que você tem de ser minha aluna, ser minha Maria, para eu conhecer a tua história. Mas, por enquanto, eu quero que você aproveite ao máximo essas aulas. Então, aproveita cada momento, minha amiga, para absorver o que eu estou entregando aqui. Porque, de verdade, você sabe, você já me conhece, você já me segue há anos. De verdade, eu não ensino gratuitamente dessa forma, assim, direta, objetiva, do jeitinho que eu estou fazendo nessa semana, em lugar nenhum. Você sabe disso. E no momento certo, na nossa próxima aula, a gente vai conversar com mais calma sobre essa nova turma. Mas antes, eu tenho algo para você. Antes de você ir, eu já estou me despedindo. Sheilinha, você passou muito rápido. Eu sei que as nossas aulas passam muito rápido. Por isso que você tem a oportunidade de ser minha Maria, ser minha aluna, tá comigo ali. Mas antes de você ir, e eu também, eu preciso te falar do que vem na próxima aula. Porque ela é diferente de tudo que eu fiz até aqui. Nas 2 primeiras aulas dessa semana, você já sabe, eu te mostrei o que estava bloqueando o caminho e eu mostrei hoje os movimentos que abrem esse caminho, certo? E na próxima aula, eu vou te mostrar um mapa. Pensa num mapa, um mapa completinho para você partir de onde você está agora, até o lar onde você quer, o lar onde reina a paz e a tranquilidade. Cada etapa, cada passo, o que vem antes, o que vem depois, por que essa ordem importa, tudo isso eu vou te mostrar. E para quem quiser percorrer esse caminho com a minha orientação, eu vou te explicar exatamente como fazer isso. Você já está ansiosa? Então você não pode perder a aula. A próxima aula, ela é demais. Mas eu tenho um presente para você, tá? Uma coisa que eu quero te pedir. Esqueci de falar para você. Você fez a lição de casa? Eu dei uma liçãozinha de casa aqui. Na verdade foram 2, né? 2. A primeira lição é que eu criei um espaço especial para essa semana chamado a Comunidade da Jornada Reconecta, onde estão lá mulheres que assistiram a aula 1, agora que estão assistindo a aula 2 e que se reconheceram nos mesmos erros que você e que querem o mesmo lar que você quer. E eu quero que você entre nessa comunidade. Tem um link aqui, ó. Clica aqui nesse link que você vai parar lá no Facebook. E lá no Facebook tem essa nossa comunidade.
Eu deixei essa liçãozinha de você entrar na comunidade e eu deixei a liçãozinha para você entrar e responder as perguntinhas. Sheila, por que que é importante responder essas perguntinhas? Porque veja só, gente, eu tenho alma de professora, vocês sabem disso. Então, professora dá o quê? Lição de casa. Então, eu tenho que dar lição de casa. Então, olha só. Quando você ouve a aula e você entra lá na comunidade, você responde as perguntinhas, aquele conteúdo que eu entreguei para você, ele vai ficar ali fazendo você pensar. E eu quero que você responda essa pergunta agora. Qual dos 3 pilares da tríade da restauração que eu acabei de te explicar, qual deles você sente que mais precisa? E por quê? E lá na minha comunidade, eu vou deixar uma foto fixada bem na comunidade e eu quero que você comente lá, tá? Lembrando que eu leio tudo que você comenta, porque eu quero saber quem é que vão ser as minhas Marias. Quando você chega para ser minha aluna, eu já quero saber quem é que você, a dor que você está passando. Então pode comentar lá. E eu também deixei a segunda lição de casa, que era assistir o filme Quarto de Guerra. Lembra disso? Lembra que eu dei essa lição? Quem que assistiu? Põe aí, eu assisti. Ah, que maravilha! Muito bom! Ó, tem gente que já assistiu esse filme. É maravilhoso, né, gente? Ai, eu já chorei nesse filme, já me emocionei, porque esse é um filme de restauração. E aí, então, você vai responder essa perguntinha. Parabéns para você que fez a tarefinha de casa. Se você não fez a tarefa de casa, minha amiga, não se preocupe, vá lá, faça. Pega um momentinho, faz lá um baldinho de pipoca, senta para assistir. Sheila, posso assistir com meu marido? Pode assistir com seu marido, mas não conta os segredos que nós estamos aprendendo aqui, que eu estou te ensinando nas minhas aulas, tá bom? Você vai clicar no link abaixo, vai entrar lá e vai fazer tudo isso. E tem filminho, Sheilinha, para assistir? Tem filminho. Dessa vez não vou pôr filme. Dessa vez eu quero algo prático aí dentro da sua casa. Sabe o que eu quero que você faça? Dos 3 pilares, que é o jeito certo de você fazer, eu quero que você escolha um só, e você tente colocar em prática na sua casa. Ah, Sheila, acho que o mais difícil para mim é a reconexão. Então vai lá, baixa essa guarda, minha amiga. Para de ficar querendo ser o homem da casa, para de querer, né, esse empoderamento todo. Vai lá, baixa a guarda, faz um mimo para ele. Não fica com essa ideia, ah, ele não merece, ninguém está perguntando isso. Você não quer restaurar o seu casamento? Então baixa essa guarda e tenta se reconectar. E depois, corre lá e conta para mim. E eu te espero na nossa próxima aula. Estou me despedindo de você aqui, foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe sua vida e ó, beijos da Sheilinha, até a próxima aula, tchau, tchau!